Olá, pessoal. O papo de hoje é muito bacana. Eu vou conversar aqui com a Cris Guerra, que, como toda mulher, boa mulher, é uma multitarefa. Ela é empreendedora, escritora, produtora de conteúdo digital e também mãe solo, entre outras coisas. Eu vou contar aqui um pouco da história da Cris, a gente vai bater um papão aqui. Eu volto já com ela depois da vinheta. Segura aí. Foi legal porque a gente se conheceu fazendo um trabalho juntos, né? E eu fiquei muito encantada porque, na verdade, acho que a gente tem sim uma semelhança, porque estamos hoje aqui, né, conversando um pouco sobre esses assuntos de diversidade, de mundo feminino, mundo masculino, né? Esse encontro entre homens e mulheres, principalmente, por causa das nossas histórias pessoais, né? As nossas profissões foram muito transformadas por causa das nossas histórias pessoais. Eu era publicitária, na verdade eu sou publicitária, trabalhei no mercado de publicidade mais de 20 anos em Belo Horizonte como redatora publicitária. Sempre gostei de criar campanhas, mas quando eu estava no meu segundo casamento, não era nenhum casamento, era um casamento em casas separadas, e eu já tinha perdido os meus pais, já tinha tido 2 abortos espontâneos no meu primeiro casamento, e estava grávida do meu filho Francisco, que hoje tem 13 anos. E aí o meu marido, na verdade, eu chamava de namorado, porque a gente não morava juntos, ele teve uma morte súbita, ele teve uma parada cardíaca com 38 anos, e eu estava com 7 meses de gravidez. E isso foi muito transformador e acabou me trazendo para onde eu tô. Eu me tornei mãe solo, né? Não foi uma escolha nem minha nem dele, né? E 2 meses depois o Francisco nasceu, eu criei um blog para. Quando o Fran estava com 4 meses, eu criei um blog para falar com ele. Eu escrevia cartas para o Francisco ler mais adiante, né? Falando um pouco desse momento, contando do pai dele. E um outro blog, pouco depois, que surgiu, que veio a ser o primeiro blog de looks do dia do Brasil. E todos esses blogs, eles, na verdade, os dois, foram feitos como forma de expressão mesmo, para lidar com os sentimentos que eu estava tendo. E no final das contas, acabei largando a publicidade, me transformei em empreendedora digital, fui ser produtora de conteúdo, comecei a escrever, hoje eu tenho vários livros. Então, a vida realmente pode ser surpreendente e se a gente souber lidar com as coisas que ela nos apresenta também, né? E acho que é isso que você soube fazer muito bem também. Durante a semana eu escrevia e era muito legal, eu acho que foi uma forma de colocar ali o luto, né? Porque eu tinha me tornado mãe, estava vivendo um luto ao mesmo tempo, então acho que eu consegui colocar ali o luto até para ter espaço para viver a alegria da maternidade, né? Então, foi um período que eu falava que eu era a mãe mais feliz, porque eu era mesmo uma mãe muito feliz, apesar de enlouquecida nos fins de semana, né? Porque ser mãe solo não é brincadeira, mas graças a Deus, meu sogro e minha sogra, os pais do meu falecido marido, me ajudavam muito, porque eu ia muito para a casa deles no fim de semana. E aí a coisa começou a crescer quando eu fiz o segundo blog, que era um blog de look do dia, que não existia isso no Brasil, não existia essa onda, né? E nem eu sabia que estava fazendo isso, porque eu só queria registrar as fotos das minhas roupas, assim, que eu sempre gostei muito de moda, então eu gostava de me vestir para o trabalho. E eu acho que tinha uma onda minha comigo mesma mesmo, essa coisa de. Acho que aumentava minha autoestima, ajudava a me reencontrar com a minha identidade ali, de mulher mesmo, né? Aí comecei a dar palestras, mas eu via que eu não podia viajar. Um dia eu falei, não, então tá, então vou sair da agência. E quando eu fui falar que eu ia sair, eu achei que eu fosse ser super criticada e minha chefe falou, Cris, demorou, né? Todo mundo estava esperando por isso já. E aí Já fui. está todo mundo te seguindo no blog mesmo, né? Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, não tinha posses, não tinha nem imóvel e me tornei autônoma justamente nesse momento, né? Então eu falo que realmente a maternidade faz coisas com a gente, né? Eu acho que quando eu me tornei mãe, mesmo ficando viúva pouco tempo antes, eu acho que você tem uma força tão grande que você sabe que tem um ser humano dependendo de você ali, que você descobre potencialidades que você nem imaginava. E nesse período acho que um pouquinho antes de eu sair da agência, eu comecei a escrever em revistas. Eu fui chamada para uma revista de Minas, depois eu acabei escrevendo na Veja BH, nos 3 anos de edição da revista aqui, porque é um suplemento, né? E aí fui chamada para o rádio também, para a Band News, onde eu estou há 10 anos na Band News de Belo Horizonte.
E aí eu fui ganhando o mundo. A gente se aproximou até por conta das nossas histórias mesmo, mas você viveu na pele as agruras de ter sido uma mãe sozinha, né? A gente às vezes pensa muito quando fala nessa questão de relações de gênero, a gente pensa muito nesse casal tradicional, quase a família Doriana, né? O pai casado com a mãe e tal. E a gente nem para pensar que temos no Brasil hoje 40% das famílias brasileiras são tocadas exclusivamente por uma mulher, né? E nem sempre são chefiadas pelas mulheres e nem sempre tem mais alguém, né? Geralmente sozinha, que você falou, você teve que contar com uma rede de apoio, né? Contou com seus sogros, né? Foi importantíssimo isso. Eu queria que você falasse um pouco também compartilhasse essa experiência com as outras mulheres. Eu acho importantíssimo falar sobre isso e até me colocar na posição de uma pessoa muito privilegiada, porque eu podia pagar uma babá, né? Então eu podia trabalhar, então às vezes eu tinha muito esse conflito assim, eu estou fora de casa o dia todo e não estou ficando com meu filho exatamente para criar o meu filho. Olha que coisa mais paradoxal, né? Eu preciso ficar longe dele para sustentá-lo, né? Mas eu ainda tinha essa chance de ficar longe dele, porque tem gente que não tem com quem deixar e não tem nem como contratar uma pessoa, né? E eu ainda não contei uma coisa que eu acho importante também contar, que eu acho muito louco, assim, que tem a ver um pouco com um certo machismo na profissão, né? No mercado de trabalho, porque quando eu estava o Francisco tinha 45 dias, eu era diretora de criação de uma agência, eu era uma executiva, num cargo mais, né, quando eu engravidei, eu estava nesse cargo mais duro, assim, numa diretoria de uma agência, e aí meu chefe, eu estava recém-viúva, imagina, quando eu tirei licença, eu queria poder lamber a minha cria e chorar o meu choro também, né, era uma chance que eu teria de vivenciar o meu luto. E aí o meu chefe me chamou para voltar e ele fez uma ameaça velada, assim, olha, se você não voltar, eles vão tomar seu lugar. Um recado bem claro que se eu não voltasse, eu ia perder meu emprego dentro de algum tempo. Então eu voltei, né? Eu que estava com a minha amamentação perfeita, o que aconteceu é que eu levei um susto, não esperava que isso fosse acontecer, e aí meu leite secou, eu não consegui continuar amamentando. Então, assim, o Francisco, com 45 dias, a amamentação dele começou a ser interrompida e com 3 meses ele já não amamentava mais. E eu estava na minha licença, era licença de 4 meses. Mas ele disse, olha, você sabe, né? Você é uma executiva e tal. Aí, resultado, em publicidade, acontece muito de você ser contratada e você recebe uma parte pela carteira, outra parte não. É uma coisa meio... Engraçado como a gente ainda não para pensar nessas coisas e não para pensar que a mulher que saiu da licença maternidade, aquele é o momento que ela está precisando mais trabalhar, né? Não, eu acho que tem um outro ponto de vista também, que é o seguinte, aí eu posso falar pela minha experiência. Existe um grande preconceito do próprio mercado de trabalho de achar que quando a mulher se torna mãe, ela está menos disponível, ela pode até estar nos primeiros dias, nos primeiros meses, um pouco mais ocupada, mas, sinceramente, eu voltei de licença maternidade antes, fiquei 20 dias trabalhando, acabou que depois eu fiquei tão decepcionada com o meu chefe que eu dei um jeito de voltar para a agência anterior onde eu trabalhava, e nessa agência eles falaram, já fizemos o seu lugar aqui, volte para a sua licença maternidade e você vai começar aqui depois que a licença acabar. Mas assim, o que eu percebo na minha vida é que depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais potente como profissional, eu descobri muito mais criatividade no momento de maior dor da minha vida. Eu lembro que eu tive muito medo de contar para o meu chefe, porque eu estava trabalhando lá há 6 meses, né, há 7 meses, e eu tinha que contar para ele que eu estava grávida, parecia que eu tinha cometido um crime, né, que eu ia falar para ele, nossa, ele ia falar, meu Deus, mas você está grávida, quer dizer, gente, faz parte da natureza do ser humano, né? E aquela barreira que duro. aparece, né, nas empresas, a mulher assume um cargo de responsabilidade, não tem filho ainda, as empresas ficam julgando, ela vai ter filho, vai perder essa capacidade, vai perder a disponibilidade, né? Tem uma moça que outro dia estava conversando, disse que ela foi promovida a gerente, começaram as piadinhas no corredor, ela já estava começando a usar, já tinha começado a usar a camisinha, olha que negócio, né? Agora, Cris, o que eu percebo acompanhando o seu trabalho
é que, à medida que o tempo vai passando, você também está agregando novos temas, o que você vem abordando, principalmente usando também a sua experiência pessoal, né? Completo 50 anos agora em agosto, e ao longo desse tempo, nesses 13 anos produzindo conteúdo digital, eu sempre compartilhei a minha experiência de vida, né? Eu fiz disso um trabalho. Então, assim, as pessoas acompanham o crescimento do Francisco, né? O Francisco tem vários tios e tias espalhados que acompanharam a história dele, então eu ainda posto alguma coisa com ele. Outro dia eu postei ele me carregando no colo e tudo mais. Então eu me acostumei a fazer com que esses momentos da minha vida pessoal fossem assunto, fossem material de trabalho também. Maturidade é um tema para mim, desde que eu fiz 45, eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, eu quero falar sobre minha ida para os 50, né? Porque hoje em dia as coisas são diferentes. Tudo que eu experimento pode se transformar num assunto, né? Eu preciso vivenciar. E realmente o meu conteúdo ele é muito fruto das coisas que não adianta eu ter lido, né? Não basta eu ter lido. Eu às vezes vivencio e aí às vezes vou pesquisar mais sobre isso, mas é muito intuitivo. Meu conteúdo é muito intuitivo. Por isso que eu chamo tudo isso de o poder de ser de verdade, porque eu acho que se eu tenho alguma coisa para entregar para as pessoas é esse ser de verdade. E é muito gostoso, muito gostoso. E da onde que veio essa vontade também de começar a tratar os temas de diversidade? Acho que a gente vai adquirindo um pouco mais de maturidade e as coisas vão ficando mais sérias mesmo, não no sentido ruim, né? Assim, a gente vai tendo uma consciência maior. Então, acho que naturalmente a gente tem essa consciência. Eu também sou uma pessoa privilegiada, de classe média, nasci numa bolha, estou saindo dessa bolha também por estar na comunicação. As próprias pessoas com quem eu convivi nas agências também me ajudaram a sair da bolha, mas sem dúvida, de uns 7 anos para cá, ou de uns 6 anos para cá, eu estou muito mais consciente, muito mais engajada. Essas questões estão doendo muito mais em mim do que antes. Então, as empresas também estão percebendo isso, né? E aí a gente vem num efeito dominó de várias coisas, né? Eu acho que a questão racial, agora, como está acontecendo, né? Outro dia eu até falei assim, num ato falho, falei, porque os atos de racismo aumentando. Não é que eles estão aumentando, eles estão sendo filmados, estão sendo mostrados, né? E é engraçado, porque nesse momento não dá mais para ficar indiferente a esses assuntos. Então, cada vez mais, ainda mais quanto. Eu acredito que você pense assim também. Quanto mais visibilidade a gente vai ganhando, mais a gente se sente também na obrigação de fazer dessa visibilidade um veículo de visibilidade para aquilo que não é visto, né? Para tornar coisas visíveis, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, não tem como, eu vejo, às vezes, alguns produtores de conteúdo digital não falarem, por exemplo, sobre a pandemia, sobre a quarentena. Eu acho isso uma loucura, porque como assim? Você vai viver como se isso não tivesse acontecendo no mundo todo, né? É um assunto que não dá para ignorar. Eu acho que o que tem, de fato, de diferencial que a gente pode entregar para as pessoas, além do fato de a gente estar se comunicando com gente o tempo inteiro e usar esse espaço que a gente tem para colocar essas mensagens, acho que o grande diferencial é a gente ser autêntico, a gente falar o que a gente pensa de verdade. E eu sei que tem muito disso na sua história, na sua trajetória, a gente falar o que a gente pensa de verdade, independente se a gente vai agradar ou vai desagradar alguém. É lógico que a gente gosta de agradar todo mundo, mas é impossível, né? Já que a gente não pode agradar todo mundo, que a gente pelo menos abrace as bandeiras que são corretas, né? Como você lembrou hoje, o racismo não tem dois lados da questão, né? Ou tem, né? Ou você é racista, e no nosso caso, a gente pode ser não racista, né? Antirracista. E aí, e não tem meio termo, não tem meia gravidez, não tem meio termo para essas questões. A gente abraçar a causa da diversidade, da inclusão, não tem meio termo. A gente precisa olhar o mundo hoje e falar, o mundo está pior? Não sei, talvez o mundo esteja mais consciente das suas mazelas, né? E dói. É igual quando você descobre um câncer, e aí você abre uma operação e vê um baita de um tumor, e você fala, pô, agora eu tenho consciência, eu tenho que tirar daqui, né? Mas não significa que está pior, talvez depois da operação esteja melhor do que antes. Precisou de uma coisa que é invisível, muito louco isso, para mostrar, para tornar visível o tamanho da desigualdade. E essa pessoa que fala, né, que às vezes eu até já falei isso anos atrás, né, o mundo está muito chato.
Tá chato porque agora você tomou consciência de uma coisa que já existe para outras pessoas que suportam uma chatice de mundo há muito tempo, né? O que é ser negro no Brasil? É escutar não toda hora, é ser discriminado toda hora, é ser alvo da polícia. Se você está com um guarda-chuva, pode ser confundido com arma, né? E é muito chato ser negro no Brasil há muitos Não é anos, né? chato, é muito desagradável, né? É absurdo, né? Então, assim, quando a pessoa fala isso aí é mimimi, é muito fácil falar que é mimimi quando não é com você.